Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom dia, Tereza. Vai dar continuidade ao webinar depois da minha participação. Bom, pessoal, é importante aqui compreender o cenário, então, em que surgem essas regulamentações que tratam sobre a reunião e a assembleia semipresencial e digital, né? Então, basicamente, essas regulamentações elas fazem parte desse conjunto de medidas que busca, de alguma forma, mitigar o impacto, né, da pandemia do Covid-19 no setor econômico. E que regulamentações são essas que hoje existem? Basicamente são duas, né? Uma, como o Rafael falou, realmente está relacionada à Comissão de Valores Mobiliários. Essa é a instrução CVM 622, que recentemente foi editada. Ela altera e inclui algumas disposições na instrução CVM 481, até então vigente. E essa instrução normativa, na verdade, ela está direcionada para atender uma realidade de sociedades anônimas de capital aberto, né, companhias abertas. De outro lado, nós temos uma instrução normativa, a instrução normativa 79, do Departamento de Registro Empresarial e Integração. Essa instrução normativa é direcionada para atender a realidade das sociedades anônimas de capital fechado, sociedades limitadas e cooperativas. São duas regulamentações que têm, vamos dizer assim, as mesmas diretrizes, elas seguem o mesmo espírito, elas buscam, então, disciplinar a matéria nesse momento atual, tentando dar segurança, né, para aqueles que optarem pela utilização das reuniões e assembleias semipresenciais digitais, mas elas estão direcionadas a ambientes distintos, né? Uma delas direcionada, então, à realidade da companhia de capital aberto e a outra direcionada à realidade das sociedades anônimas de capital fechado, limitados e cooperativos. A nossa exposição aqui ela vai se deter tão somente aquela direcionada à realidade das sociedades anônimas fechadas, limitadas e cooperativas. Então, o que eu passo a tratar aqui está diretamente relacionado à Instrução Normativa 79 do DREI. É importante esse destaque. Bom, o que essa Instrução Normativa nos oferece, né? O que ela apresenta acerca da matéria? Basicamente, no primeiro momento, ela apresenta uma definição do que seriam, então, essas reuniões e assembleias semipresenciais e digitais, né? Que é importante a compreensão de que reuniões e assembleias semipresenciais são aquelas em que os acionistas, os sócios, os associados, eles podem participar e votar presencialmente no conclave. Então, quer dizer, eles podem estar presentes fisicamente no ambiente da Assembleia e, ao mesmo tempo, podem também participar e votar à distância. De outro lado, nós temos as reuniões e assembleias digitais. Nas digitais, a participação e o voto do sócio, do acionista, do associado, ele se dá única e exclusivamente à distância. Então, essa instrução normativa ela busca regulamentar essas duas formas de trabalho de reuniões e assembleias, certo? Tanto em uma quanto na outra, a forma do exercício de participação e de votar à distância são basicamente as mesmas, são duas, né? Então, o sócio, o associado e o acionista ele vai poder participar e exercer o direito de voto por meio do boletim de voto à distância, também conhecido aqui por BVD, que basicamente são as iniciais, né? Ou por meio do sistema eletrônico. É possível que a reunião e a assembleia semipresencial adote esses dois institutos, né? Assim como é possível que a digital também adote esses dois institutos, né? Ou então optem por adotar tão somente um deles. Apesar da disciplina da instrução normativa tratar de questões relativamente novas, pode-se dizer assim, acerca do cenário, ela deixa claro que a convocação, a instalação e a deliberação nessas reuniões e assembleias ainda ficam vinculadas, estão vinculadas ao que dispõe, né, as leis de cada um desses tipos societários, ao que dispõe o contrato social e ao estatuto social dessas sociedades. Então, sempre que a gente for analisar esse instituto, a gente precisa ter aqui um olhar, ou direcionar uma atenção para o que diz respeito, o que consta nessas normas. Bom, de toda forma, a instrução normativa ela inova no que diz respeito à convocação, na medida em que estabelece que o anúncio de convocação dessas reuniões e assembleias, ele deve dispor sobre alguns detalhes específicos, né? Então, a gente tem que o instrumento de convocação aqui, ele deve apontar a forma em que será realizada a reunião e a assembleia, se vai ser, então, semipresencial, se vai ser digital,
deve detalhar de que forma o sócio, acionista associado vai poder participar e desempenhar o direito de voto, se vai ser mediante o boletim de voto à distância ou se vai ser mediante a utilização do sistema eletrônico, né? Além de ter que listar também os documentos que devem ser apresentados pelos sócios, acionistas associados por ocasião do conclave para poder, então, ingressar e fazer parte dessas reuniões de assembleias semipresenciais digitais. Então, a instituição normativa ela dá um contorno um pouco diferente para o instrumento de convocação, né? Apesar de deixar claro também que a convocação está vinculada às normas até então vigentes acerca da matéria. Outro ponto que merece destaque aqui na instituição normativa é a questão, o tratamento que ela dá para os dois mecanismos de direito de voto, né? Então, nós temos aqui o mecanismo do sistema eletrônico e nós temos o mecanismo do boletim de voto à distância. Então, quanto ao sistema eletrônico, é importante ter em mente que a normativa ela não estabelece de forma objetiva qual é o sistema eletrônico que a companhia, a sociedade deve utilizar por ocasião da adoção da reunião e da assembleia semipresencial e digital, né? Ela se preocupa aqui em estabelecer as diretrizes gerais, os requisitos essenciais desse sistema eletrônico e deixa a cargo da sociedade, da companhia, buscar no mercado um sistema eletrônico que, enfim, seja adequado e que atenda a esse requisito da norma, né? Então, ela se preocupa muito mais realmente em traçar aqui de forma ampla quais são os requisitos essenciais desse sistema e deixa a cargo da companhia a busca no mercado por esse sistema, a contratação no mercado por esse sistema. Alguns dos pré-requisitos essenciais, outros requisitos essenciais desse sistema são a possibilidade, a necessidade de oferecer ao sócio acionista o registro de presença, né, a participação à distância, conferir, então, ao sócio acionista associado à participação à distância, o voto à distância, a possibilidade dessa pessoa apresentar a manifestação à distância e a possibilidade dela ter acesso aos documentos apresentados pelos outros participantes durante o conclave. Então, são requisitos específicos, né, direcionados à prática de reuniões de assembleias, né, que deve levar, então, a sociedade, a companhia, realmente olhar para o mercado e buscar um instrumento que possa realmente atender essas exigências. De outro lado, nós temos o boletim de voto à distância. Da mesma forma, a instituição normativa ela não oferece um modelo de boletim de voto à distância que possa ser adotado pelas sociedades e companhias para a realização desse tipo de reunião em assembleia. A preocupação aqui da instituição normativa realmente está vinculada ou está atrelada aqui a estabelecimento de formalidades e requisitos essenciais que devem constar nesse boletim de voto à distância, né? E aí que cabe, de novo, à companhia e à sociedade a elaboração desse boletim, atendendo às disposições da instituição normativa. Então, a instituição normativa ela estabelece que no boletim de voto à distância deve constar, por exemplo, todas as matérias constantes na ordem do dia, de forma detalhada, deve constar uma orientação sobre a forma como esse boletim de voto à distância deve ser preenchido, né? Deve constar orientações sobre o envio, a remessa desse boletim de voto à distância para a sociedade, uma vez preenchido pelo sócio acionista, né? Bem como a indicação dos documentos de identificação do sócio acionista que devem acompanhar esse boletim de voto à distância por ocasião do retorno à companhia. Então, de novo, nós não temos aqui um instrumento pronto que possa ser adotado por todas as sociedades e companhias como boletim de voto à distância, mas nós temos aqui na norma os requisitos essenciais, as formalidades essenciais que devem ser respeitadas pela elaboração desse instrumento, né, e disponibilização ao sócio acionista, certo? Bom, pessoal, o que a gente percebe? Nós percebemos, então, que a questão normativa ela define o que é uma reunião em assembleia semipresencial, define o que é uma reunião em assembleia digital, estabelece esses contornos especiais do anúncio de convocação, né? Estabelece esses contornos essenciais também do sistema eletrônico e do boletim de voto à distância, né? Diante disso, a gente tem, enfim, entendemos que são necessárias aqui fazermos algumas recomendações. Então, toda a sociedade, toda a companhia que queira, em algum momento, fazer uso dessa nova forma, ou digamos assim, dessa forma, não nova, né, da forma
de reunião em assembleia sempre presencial e digital deve, a partir de agora, direcionar uma atenção especial para essa instituição normativa, né? Cuidar para que, enfim, todo o procedimento dessas reuniões e assembleias atendam o disposto na instituição normativa, né? Sabemos também que algumas companhias e sociedades já contêm hoje, já dispõem no contrato social e no estatuto social algumas regras acerca do voto à distância, né? Para esses casos também é importante aqui direcionar a atenção para certificar de que a disciplina hoje constante nos contratos e estatutos não colide, né, com aquilo que a regulamentação hoje trata acerca da matéria, certo? Então, são basicamente essas considerações que eu tenho para o momento, né, tendo visto o meu tempo. Repasso aqui a palavra para o Rafael, já agradecendo a oportunidade, agradecendo a todos que estão, de alguma forma, aqui nos acompanhando. Obrigado, Rafael.